Olá, boa tarde. Pontualmente, 12h30. Boa tarde. Olha, a Serra Catarinense registrou a temperatura mais baixa do ano até agora, 5,7 graus negativos. Por isso, hoje é o dia mais frio do estado. E olha só, reconhecimento merecido, hein? A Defesa Civil do Estado foi premiada pela ONU por salvar vidas e reduzir a mortalidade por catástrofes. E você é a favor do porte de arma de fogo? Hoje é dia de receber o especialista em segurança pública, Edgar Lopes, e ele responde essas e a outras perguntas dos nossos telespectadores. Você pode participar. Futebol, sinal amarelo pro Verdão do Oeste, hein? Chapecoense perde mais uma, alcança a marca da terceira derrota seguida e cai 3 posições na tabela de classificação. Tem também jogo do Avaí daqui a pouco contra o Botafogo. E ainda, catarinenses se classificam para a segunda fase da Série D do Brasileirão. E você acha que as mulheres dirigem melhor do que os homens? Nós vamos falar sobre isso e queremos a sua participação e a sua opinião. E até porque está rolando uma enquete no nosso Twitter, o Meio-Dia Catarina desta segunda-feira, 26 de junho, já está no ar. Meio-dia e 31, lembrando que você pode participar conosco através das nossas redes sociais, principalmente pelo nosso WhatsApp, enquanto a gente estiver no ar. Tem enquete no Twitter, a gente recebe hoje também o Edgar Lopes, então tem muitos assuntos para você interagir conosco, né? O @Meio-Dia Catarina tem a seguinte pergunta lá, que vai ser um dos temas que a gente vai apresentar no programa de hoje, dessa segunda-feira. Você acha que as mulheres dirigem melhor do que os homens? Essa é a pergunta. Simples a resposta, sim ou não. Por enquanto, nós já temos votos por aqui, Cibele, e 25% das pessoas que votaram dizem que sim, e 75% dizem que não. Será que são apenas os homens que estão votando? Eu acho que sim. Espero que as mulheres votem também aí, daqui a pouco a gente dá dados para justificar aí o lado das mulheres. E eu vou já antecipar, ainda há pouco eu voltei, através do meu perfil no Twitter, eu votei sim. Acho que as mulheres dirigem, sim, melhor do que os homens, porque são muito mais cuidadosas, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Daqui a pouco a gente abre mais esse parêntese. Mas falando ainda sobre trânsito, sobre o fim de semana, o saldo foi negativo. 2 pessoas morreram em acidentes na noite de domingo aqui no estado. Em Brusque, no Vale do Itajaí, um idoso de 64 anos morreu ao bater com o carro em uma árvore. Você vê imagens aí na sua tela. O acidente ocorreu na SC 108 por volta das 8 da noite. E em Irani, lá no oeste, outro homem morreu na colisão entre um caminhão e uma carreta na BR-153. O motorista do carro de 33 anos morreu no local do acidente e os bombeiros precisaram usar ferramentas para tirá-lo das ferragens. E o caminhoneiro não se feriu. Saldo negativo do fim de semana, e fica sempre aquele alerta, né, para tomar cuidado ao pegar a estrada. E a gente percebe que esses 2 acidentes foram no início da noite. Se puder escolher o período que for viajar, escolha o dia. A Receita Federal alerta para o envio de falsas intimações pelos Correios. Os contribuintes que receberem uma correspondência pelos Correios em nome da Receita Federal precisam ficar atentos. Os criminosos estão enviando falsas intimações em nome do fisco para regularização de dados cadastrais. Esse golpe é aplicado por e-mail e nessa falsa intimação tem um endereço eletrônico, normalmente esses e-mails têm esse link e sem relação com a Receita Federal, para o acesso da atualização desses dados bancários. E daí, quando a pessoa clica no link, acaba entrando numa página falsa que instala vírus e programas que acabam roubando dados pessoais bancários e fiscais armazenados no computador. A gente vem alertando sobre isso aqui no Meio-Dia Catarina, porque esses golpes são velhos, mas pegam muita gente, né, Gustavo? E além disso, Cibele, não é exclusividade dos Correios, como a gente falou agora, né? Várias instituições acabam sendo utilizadas por pessoas que praticam esse tipo de crime. Então, se você recebe mensagem no celular, se você recebe mensagem na sua caixa de e-mail de instituições grandes, ou até, coincidentemente, né, de um banco a qual você tem conta,
antes de abrir qualquer tipo de arquivo que está lá no e-mail, né, que é mais perigoso, então você deve consultar aí as fontes de que são as responsáveis diretamente ou que estariam ligadas a esse e-mail. Então todo cuidado é pouco para você evitar dores de cabeça no futuro. Sempre fontes oficiais. É muito difícil a empresa, o órgão, pedir atualizações cadastrais por e-mail ou por telefone. Sempre buscar a fonte oficial. A gente colocou o site na sua tela aí da Receita Federal, que é o site oficial desse alerta aí, que está recebendo golpes também. A gente tinha falado dos Correios, como disse o Gustavo, e tantos outros órgãos que estão sofrendo esse tipo de e-mail, esse tipo de golpe. E em Florianópolis, vamos mudar de assunto agora para falar de coisa boa. Em Florianópolis, uma iniciativa tem buscado valorizar ainda mais um dos principais elementos da culinária típica da capital, a tainha. Estamos em plena safra da tainha. E está acontecendo o primeiro circuito da tainha dos hotéis dos ingleses no norte da ilha. Uma iniciativa aí que deve movimentar essa área da cidade e incentivar outros hotéis e outras regiões. Vamos acompanhar. Só de ver a tainha sendo preparada, dá água na boca. E o peixe, que representa uma das atividades econômicas mais fortes de Florianópolis, vai passar a ser ainda mais valorizado nos meses de junho e julho. Uma iniciativa do Núcleo de Hotéis da Praia dos Ingleses, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, promove o primeiro circuito da tainha do bairro. Não é só valorizar uma questão que é muito manezinha, né, que é a chegada da tainha e o peixe, que é o prato predileto aqui da cidade, mas também a gente conseguir criar um movimento também no inverno, porque a gente está acostumado com o circuito turístico muito mais no verão, né, com a praia. E no inverno os nossos turistas não vêm para cá, porque frio e praia não combina, mas pode combinar com um prato e com a culinária. Acho que esse é o grande ganho para a gente. Em cada um dos 4 hotéis participantes, os valores não passam de R$ 49,00 por pessoa. E o foco está em proporcionar uma experiência gastronômica única. O circuito já tem quase um mês e até agora a procura já tem aumentado bastante. Cada hotel faz a tainha de um jeito especial e tem o seu diferencial. Esse, por exemplo, é o prato Tainha Costa Norte. Então é o filé da tainha, que quando o filé, apesar da tainha ela ser um prato com sabor mais acentuado, mas ele com o filé fresco dessa época do ano ele fica muito bom. E com o molho Costa Norte, que é um molho à base de molho bechamel, com camarões, champignon e gratinado. Fica uma delícia. Com o sucesso do primeiro mês do circuito, a expectativa é que a iniciativa inspire outros. Pelo menos nos ingleses, existe a certeza de que ano que vem vai ter circuito outra vez. Com certeza, é o nosso primeiro circuito da tainha e nós pretendemos ter o segundo, terceiro e aí por diante. E o público agradece, né? A começar pelo Lucas, que fez a matéria e se deu bem, né, Gustavo? Pra variar, Lucas Miranda, desde o tempo do Jogo Aberto TC, sempre se deu muito bem. Já virou especialista em tainha, a quantidade de tainha que esse moço já comeu. O pessoal está interagindo conosco e repercutindo a questão da nossa enquete de hoje, que está lá no nosso perfil no Twitter, @meiodiacatarina, que pergunta: você acha que as mulheres dirigem melhor do que os homens? Aí está então a parcial. Por enquanto, 74% dos votantes dizem que não, as mulheres não dirigem melhor do que os homens. 26% dizem que sim. E via Twitter, o Alexandre Bardelatti colocou que sim, elas são mais atenciosas. E no WhatsApp, o pessoal também interagindo e falando sobre isso, o Eduardo Padilha, aqui do bairro Agronômica Florianópolis, colocou: boa tarde, acredito que a mulher superou o homem em muitas coisas, porém no trânsito elas ainda deixam a desejar. E aí é a opinião do Eduardo Padilha. Dá mais uma olhadinha aqui. A Renata da Cachoeira dando boa tarde pra gente e também falando sobre isso. Os homens são mais habilidosos e as mulheres não têm tanta habilidade, por isso são mais prudentes. É uma coisa a ser analisada no sentido da mulher ser mais prudente. Questão de habilidade, né? Varia muito. Eu vejo aí de homem barbeiro também, não tem pouco não. Mas a questão da prudência, a gente observa no dia a dia, não só no volante, mas a mulher é sempre mais prudente, mais cautelosa que o homem. Eu acredito, mais cuidadosa. Gostei do primeiro comentário. Muito bem, então você continua interagindo conosco, mande a sua opinião e daqui a pouco tem uma matéria que a gente vai falar sobre essa questão dos homens e das mulheres no trânsito. Bom, mas depois do intervalo tem futebol. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, que perdeu pela 3ª vez consecutiva e ainda hoje tem jogo que complementa a Série A do Brasileirão. 12:39, nós voltamos já.
10h42, voltamos para falar de futebol e começamos pela Série A. Exatamente, velho, porque ontem tivemos a Chapecoense em campo e hoje teremos o Avaí. Vamos dar uma olhadinha então nos resultados e também nos jogos que envolveram os times catarinenses, não só na Série A. Mas abrimos com a elite do Brasileirão. Olha aí, Chapecoense perdeu em casa para o Atlético Mineiro. 1-0 foi o resultado do jogo, ontem lá na Arena Condá, e o Avaí joga logo mais 8 da noite. Chapecoense que chega à terceira derrota consecutiva, hein? É bom abrir o olho. Chapecoense começou bem, lá no G4, chegou inclusive a liderar o campeonato, mas a montagem de todo um time, passada essa euforia de querer ajudar, evidentemente, acaba também prejudicando um pouco a Chape. Tem um detalhe, ontem o Maninho, o presidente da Chape, ele garantiu, o Wagner Mancini não vai ser demitido. Tá certo, até porque vai demitir o treinador se tem um bom elenco nas mãos e tem um bom técnico, né? Não tem necessidade. O que tem que fazer é organizar, porque a Chapecoense de fato tem sofrido muitos gols nas últimas rodadas. Saiu da melhor defesa do campeonato e hoje é a segunda pior defesa. Beleza. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então, antes da gente ver como é que foi esse jogo entre Chapecoense e Atlético Mineiro, a classificação da Série A. Olha só, tá assim, Classificação da Série A na tela aí pra você. Na primeira página, o Corinthians ontem venceu o Grêmio lá na Arena do Grêmio por 1-0. Importante resultado. 26 pontos, o Coringão disparou. Passou rapidinho, né? Aí depois, 11ª posição, nós temos a Ponte Preta, na sequência o Atlético Paranaense. A Chapecoense é a 13ª colocada. Caiu 3 posições em relação quando abriu a competição, essa última rodada, né? Aí temos Atlético Mineiro, o Sport, São Paulo. O Z4 tem o Bahia, o Vitória, o Atlético Goianiense e o Avaí. Então você observa que também a situação do Avaí, que não é nada boa, pois mesmo em caso de vitória hoje contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, não vai deixar o Z4 e muito mais do que isso, né? Vai ficar ali junto com o Vitória. Aí a primeira parte da tabela, para quem não pegou, passou rápido, é Grêmio, Flamengo e Palmeiras no G4, que também hoje é o tal do G6 com o Santos e Vasco, depois tem Botafogo, Fluminense, Coritiba e Cruzeiro. O Avaí que vai jogar hoje com o Botafogo não vai ter o capitão Marquinhos, pois teve um desconforto muscular. Muito bem, daqui a pouco a gente mostra então como é que foi esse jogo entre Chapecoense e Atlético Mineiro, jogo que inclusive a torcida da Chape ficou na bronca, foi fazer protesto, chamou os jogadores para discussão, Túlio de Melo foi no alambrado, enfim, saragaço, ontem lá em Chapecó. Vamos de Série B do Brasileirão, 10ª rodada, olha só. Criciúma, hein? Venceu 2-1 o Paraná. Criciúma vai se recuperando na tabela. Daqui a pouco a gente mostra a classificação. 9h30 da noite foi o jogo lá no Majestoso. E aí no sábado o Figueirense jogou com o Santa Cruz no Recife e empatou. Figueira que saiu na frente e acabou, pra variar, tomando o gol de empate. Adivinha como? Bola cruzada na área. Pois bem, vamos dar uma olhadinha como é que foram esses dois jogos e a gente começa mostrando a vitória do Tigre. O Paraná incomodou o Criciúma dentro do Heriberto Wilson, parando duas vezes no travessão. Mas a partir do momento em que Cristóvão levou o segundo amarelo e foi expulso, o Criciúma cresceu no jogo e também botou bola na trave com o Lucão. E o gol ficou maduro, até que no rebote do chute de Douglas Moreira, Lucão finalmente botou pra dentro. 1-0 Criciúma. Só dava Criciúma no segundo tempo e Lucão, mais uma vez, roubou a cena. Golaço de bicicleta para aumentar a vantagem do Tigre, 2-0. Com direito a breakdance na comemoração e tudo. O Paraná ainda teve um pênalti para bater e diminuiu com o Robson. Mas ficou assim mesmo. Criciúma 2, Paraná 1. O Figueirense poderia ter feito o primeiro gol contra o Santa quando o Enan roubou a bola e entregou para Robinho. Mas na tentativa de tentar driblar o goleiro, ele acabou perdendo a bola. Aí foi Enan mesmo que resolveu. Recebeu o passe de Robinho e encobriu o goleiro Júlio César. Belo gol. Figueirense 1-0. Mas no segundo tempo, o Santa Cruz foi atrás do empate. De cabeça, Augusto deu números finais à partida. Fim de jogo, Santa Cruz 1, Figueirense também 1. Pois é, rapaz, você viu ali, né? Criciúma conseguiu uma boa vitória, 2-1, a gente já vai dar uma olhada na classificação, a gente consegue ver já esse segundo gol do jogo entre Figueirense e Santa Cruz, o gol de empate do Santinha, dá pra ver? Não, pode rodar daí, tem problema não, olha lá, esse foi um golaço, né? Enan saiu na cara do gol e cobriu o Júlio. Segundo gol, dá pra parar, não dá, né? Cara, 3 jogadores marcando ali o cruzamento, mas pra que 3 cercando o cidadão, né? Tinham 3. E ninguém vai dar o bote.
Aí o Thiago Rodrigues, claro, fica furioso ali com a defesa do Figueirense, não é pra menos. Aí o lance de novo, o gol do Figueira, um golaço do Enan, né, pra gente ver e rever algumas vezes um belo gol de fato. Agora, ó, 3 caras ali. Ninguém foi na bola. Fica difícil. 3 ali cercando. Agora sim, então, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai dar uma olhada. O G4 que está assim. Olha lá. Começamos mostrando os 4 primeiros colocados. A primeira página tem Guarani e Juventude estão com a mesma pontuação. Juventude técnico Gilmar Dalpozo. Depois tem o Vila Nova e o Internacional fechando o G4. Aí na sequência temos o América Mineiro, o Ceará, o Goiás, o Santa Cruz, Brasil de Pelotas e o Criciúma. Parece na 10ª posição. Depois, 11ª posição é do CRB. Na sequência aparece o Londrina, Paraná, Paysandu, Boa Esporte, ABC, Oeste, abrindo o Z4, Oeste. Aí depois vem Luverdense, Figueirense e Náutico. Figueira, vice-lanterna da Série B. Na saída de campo, Bruno Alves, ele até deu uma entrevista do jogo contra a equipe do Santa Cruz, dizendo, olha, eu achei que o time deu uma melhorada e tal. Pode até ter melhorado, mas na tabela de classificação, o torcedor, quando abre, dá uma olhadinha nela, com certeza fica bastante apavorado, né? Porque a situação do Figueira, de fato, é bastante preocupante. Criciúma, que foi o destaque dessa rodada na classificação, subiu 5 posições na tabela. É bastante coisa. Falar de Série B, vamos passar para a Série C do Brasileirão. Lá nós temos o Joinville. Ô, Jeque, hein? Jesus amado. Olha só, 7ª rodada, o Joinville perdeu para o Macaé por 1-0 lá no Moacirzão, em Macaé, no Rio de Janeiro. 1-0, Macaé para cima do Jeque. A gente já vai ver o gol do jogo. Vamos dar uma olhadinha então? A gente tem aí esse gol que foi marcado aos 42 minutos do segundo tempo. Quem foi que fez o gol? Cláudio Maradona. Saiu na cara do goleiro do Jeque e mandou para o fundo da rede. E com esse resultado, o que aconteceu? O Joinville demitiu o técnico Fabinho, que na última partida não foi demitido. Ele queria entregar o cargo. Eu não quero ser mais o técnico do Jeque. A diretoria disse, fique, tá. Convenceram. Vamos demitir agora. Pois é. Situação tão delicada do Joinville e a demissão do Fabinho é muito por conta disso que a gente vai ver aqui, quer ver? Olha lá. É a classificação. Classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, Grupo B. Olha isso, tá? Botafogo, São Bento, Volta Redonda e Ipiranga, esses 4 estariam na próxima fase. Depois, Bragantino, Tombense, Tupi, Mojimirim, Macaé. Cadê o Joinville? É o último. É o Lanterna. Hoje o Joinville, para você ter uma ideia, estaria rebaixado para a Série D. Sabe lá o que é isso? Série D do Campeonato Brasileiro. Meu Deus, o Joinville que vem uma carreta sem freio descendo ali a Serra Dona Chica, né? E não para ali no recuo para qualquer lado, né? Porque veio da Série A para a Série B, da Série B para a Série C, e se não abrir o olho, a situação fica delicada. Demitiu o Fabinho e contratou o técnico Pingo, que estava no Brusque. Por falar em Brusque, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Temos lá representantes também. Fechou a fase de classificação. Olha aí. Brusque, classificado, venceu o Operário por 1-0 e está na segunda fase. Foz do Iguaçu e Inter de Lages ficaram no 1-1. Inter de Lages eliminado, mesmo ficando na segunda posição. O Inter não ficou dentro daquele critério dos 15 melhores da 4ª divisão do Brasileirão. PSC 0, Metrobala 1. Aí o improvável aconteceu, né? O Metropolitano, que está rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense, jogando com um time de juniores praticamente. Se eu não me engano, só ficaram 2 atletas do estadual para essa equipe do Metrô. Conseguiu vencer o PSC e está na segunda fase do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então no gol do Brusque, gol que foi salvador e colocou o Bruscão na segunda fase da Série D do Brasileiro. Foi aos 44 do segundo tempo, mas a classificação saiu. No escanteio, Neguete desviou e Careca colocou o Bruscão na próxima fase da Série B. Fim de jogo, Brusque 1, Operário do Paraná 0. Foi no finzinho, hein? 44 do segundo tempo. Que emoção, meu amigo. Nossa, vamos dar uma olhadinha na classificação como é que ficou. Fechou assim, olha lá. A gente começa pelo grupo 15, né? Que é o grupo onde tem o Brusque. Brusque na segunda posição, passar na próxima fase o tal do fantasma paranaense, o Operário e o Bruscão. Vira a página pra gente ver o grupo 16, lá tem o Inter de Lages, ficou na segunda posição, porém não entre os 15 melhores da Série D, então não passou pra próxima fase, aí passou só o São Bernardo. Grupo 17, temos o Metrobala, quer ver? Olha lá, grupo 17. Grupo 17 tem na sequência o Metropolitano. Muito bem, então tá. No grupo 17 temos o Metropolitano, foi o segundo colocado do grupo
e com isso, aí sim ficou dentro do critério dos 15 melhores e passou para a próxima fase. Na próxima fase, a segunda fase da Série D do Brasileiro, que antecede as oitavas dessa competição, o Metropolitano vai jogar com o São Bernardo, são jogos de ida e volta. O Metropolitano joga primeiro em casa, já no próximo dia 2 de julho, domingo agora. Mesma data também, no domingo, o Brusque joga com o Zequinha do Rio Grande do Sul. São 2 domingos consecutivos essas partidas da segunda fase. Nesse próximo domingo e no outro domingo, então a gente já sabe quem estará nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos agora de Série C do estadual. Resultados na tela aqui. A Série C que corresponde à segunda divisão. Daqui a pouco vai estar começando, inclusive, a segundona, hein? Contagem regressiva para o início da segundona do Campeonato Catarinense. Você sabe, a Série C tem acompanhado aqui apenas 5 times. Nessa rodada folgou o Blumenau, que é líder disparado. Tivemos no domingo, 10h30 da manhã, o Imbituba, 4-2 no Porto. E o Caçador perdeu para o Curitibanos pelo placar de 2-0. A classificação a gente tem? Vamos dar uma olhadinha então na classificação da Série C do estadual. É apenas a abertura do retorno, mas a contagem geral está assim. Olha lá. Liderando com folga o Blumenau, porque folgou nessa rodada, tem um jogo a menos, mesmo assim é o líder. Depois vem Imbituba, Curitibanos, Porto Caçador. Lembrando que na Série C do estadual, apenas um sobe para a Série B, o que corresponde à segunda divisão do Campeonato Catarinense. Então hoje teremos apenas o Blumenau já na próxima fase da competição. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, porque a galera tá interagindo conosco e se der tempo aí a gente também mostra como é que foi o gol da vitória do Atlético Mineiro do Marlon sobre a equipe da Chapecoense, Sibeli. Muitas participações. O Carlos Bueno, do bairro Pantanal, disse que se o Avaí não colocar o Marquinhos no banco, vai cair para a segunda mesmo. Muitos torcedores têm reclamado disso, da função que o Marquinhos tem exercido no time, acham ele lento. A minha opinião é, o Marquinhos tem que jogar. Né? Tem que ser colocado para jogar. Não dá para ficar no banco com os jogadores que o Avaí tem hoje. O Marquinhos joga com uma perna só. E aí sim montar um esquema para que ele possa jogar. O que tem que ser visto no Avaí é o esquema que o Claudinei usa na Série A. Na Série B no ano passado deu certo, no estadual deu certo, mas na Série A até aqui não tem dado certo. E o Marquinhos hoje não vai jogar por um desconforto, como a gente falou lá no começo. O Marcelo 20, do bairro Bela Vista, aqui na capital, disse que o gol do Santa Cruz estava impedido e o Bandeira é um cego. Pois é, aí poderia utilizar o recurso do vídeo para tirar todas essas dúvidas, né? Recurso de vídeo, temos o árbitro de vídeo, você acompanha aqui na Band a Copa das Confederações. Agora também a te falar, né? Como é que é o nome dele? Desculpa, você lembra? O Daniel. O Daniel, agora também a te falar, né? 3 caras ali cercando o jogador do Santa para cruzar, ninguém chega para dar o bote para parar a jogada, os 3 ficaram olhando, né? E ninguém chegou para marcar. Rodolfo de Florianópolis e a Patrícia Paraense, que também mora aqui em Florianópolis, estão participando conosco. E o Lucionei Ferreira disse o seguinte, Lucionei Ferreira de Santo Amaro: hoje tem Avaí, eu acredito no Avaí, ontem, hoje, sempre. Abraços para vocês, programa 100%. Sobre quem dirige melhor, isso depende, pois tem homens que dirigem pior do que uma mulher e vice-versa. Foi bem prudente. E assim como ele, muitas pessoas estão participando e opinando. Dá a sua opinião, é isso que a gente quer, essa interatividade. O Daniel de Balneário Camboriú está participando, diz que esse negócio de quem dirige melhor não existe. Ele diz o seguinte: acho que as mulheres são mais prudentes sim, mas isso quando não estão ao celular falando, digitando. Tá aí uma infração gravíssima que também causa sérios acidentes. Já flagrei algumas colegas dirigindo e digitando. E a Aline de São José diz que algumas mulheres têm mais atenção no trânsito, sim, e cada dia as mulheres estão se superando em relação a isso. Sigam opinando, e a gente tem aqui uma atualização só da nossa enquete rapidinho. Já melhorou um pouquinho, 28% dizem que sim, que acreditam que as mulheres dirigem melhor, e 72% dizem que não. Mas eu acredito que até a gente falar desse assunto, esse número vai mudar bastante. Olha, insisto, na minha opinião, as mulheres são sim mais prudentes no trânsito. Isso faz com que elas sejam melhores na minha visão, né? Porque sendo mais prudente, vai causar menos acidente. Né? E o que a gente vê de homem também que não sabe dirigir, Jesus amado, tem bastante. Mas já no próximo bloco, o Lucas Miranda vem com informações e com números para a gente poder esclarecer essa história. E a gente vai falar também sobre segurança, né, Gustavo? Exatamente. Hoje tem a participação do nosso comentarista de segurança pública, o Edgar Lopes. 12h56, a gente volta já.
Faltam 1 minuto para 1h da tarde. Vamos dar uma olhada como é que está a movimentação nas pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos? Pois bem, observamos que nesse momento na ponte Pedro Ivo Campos, movimentação maior para quem está entrando na Ilha de Santa Catarina. Inclusive, a gente consegue observar que nas duas faixas da direita há uma certa lentidão. Já para quem está deixando a Ilha de Santa Catarina com sentido ao continente, atravessando a Colombo Salles, o trânsito é absolutamente tranquilo. Por enquanto, essa pequena lentidão na ponte Pedro Ivo Campos não está refletindo na via expressa. Olha só, o trânsito no quilômetro 253 da BR-282 em São José do Cerrito foi liberado em 2 faixas de circulação para todos os tipos de veículo. No entanto, trabalhadores e máquinas continuam atuando no local. Por isso, olha só, hein, durante o dia o trânsito está fluindo no sistema de pare e siga, onde os veículos trafegam em um sentido por vez. Porém, no período noturno, daqui a pouquinho, as faixas serão liberadas nos 2 sentidos e aí certamente a gente imagina que não teremos mais problema de tráfego de veículos momentaneamente por lá, Sibeli. Bom, né? Que bom, porque essa região foi bastante afetada por causa das chuvas e agora, enfim, está sendo desobstruída ali, aos poucos volta à normalidade. Vamos falar agora sobre o assunto que a gente tem falado com você desde o início do programa, com a nossa enquete no Twitter. Quem você acha que dirige melhor, os homens ou as mulheres? Mais do que essa questão, mais do que essa opinião, essa disputa, não é bem uma disputa, mas é para causar o pensamento, né? Quem que está tomando mais cuidado no trânsito? O Lucas Miranda tem informações que ajudam a gente a pensar um pouco melhor sobre isso, Lucas. Você que vai responder pra gente quem que dirige melhor, quem que tem mais cuidado. Fala aí, boa tarde. Boa tarde, Sibeli, Gustavo, todos ligados aí no meio de Catarina. Não sou eu que vou responder isso, até porque eu acho que a questão é mesmo como vocês têm colocado, né? É a prudência, não quem dirige melhor, porque a habilidade é uma questão subjetiva. Agora, a prudência, de fato, tem ficado com as mulheres, é isso que aponta uma pesquisa aí feita pela Polícia Federal, porque, de fato, as mulheres elas têm uma tranquilidade maior. Pelo menos essa é a opinião do Adriano Fiamoncini, inspetor que a gente entrevistou. Ele fala que o comportamento da sociedade em geral, principalmente de países latinos, onde ainda tem aquele estereótipo de que o homem tem que ser mais corajoso e mostrar essa coragem o tempo todo, acaba influindo no trânsito, reflete diretamente no trânsito. Vamos ver o que falou o Adriano. Isso se reflete perfeitamente no trânsito. Normalmente os acidentes mais graves, com vítimas fatais ou grandes danos materiais, o condutor, o responsável, é do sexo masculino. Já as mulheres tendem a se envolver em esses danos materiais, porque o jeito da maioria das mulheres dirigir é mais cauteloso, é mais prudente. Talvez pela maternidade faça com que as mulheres cuidem mais da vida, né? Isso se reflete perfeitamente no trânsito. Os homens se envolvem estatisticamente mais em acidentes graves. Pois é, e como falou o Adriano, isso se reflete diretamente nos números. Em 2016, por exemplo, os números são os seguintes: de 12.754 acidentes, 76% são de homens envolvidos nesses acidentes. Apenas 19% de mulheres, 5% não foram registrados. Quer dizer, já nos números dá para ter uma ideia. Na questão das motocicletas, por exemplo, também é uma questão interessante, porque o número se mantém estável, baixo, em que mulheres elas acabam se envolvendo nesses acidentes, leves ou também mais graves, só que aumentou muito o número de condutores mulheres aí de motocicletas. Hoje, no mercado brasileiro, aí, um de cada 3 condutores é do sexo feminino, quer dizer, aumentou muito esse número, já foi bem mais baixo e mesmo assim continua um número baixo de acidentes em relação a mulheres. Outro dado interessante é que as mulheres elas registram muito mais, cerca de 50% a mais do que os homens em qualquer acidente, seja ele leve ou grave, elas fazem esse registro, se preocupam em ir até a polícia. Muitas vezes os homens batem o carro, batem a moto e não vão fazer esse registro, o que é também altamente importante, né? Então, segue sempre aquelas orientações, né? Não ultrapassar em curvas, realmente manter uma distância do carro da frente, não dar pelo corredor, aquelas orientações para as motocicletas e também para carros em geral. Todos os condutores devem ter tranquilidade e prudência. Nesse momento, as mulheres têm liderado nesse quesito, viu? É isso mesmo que a gente espera, né? Essa provocação que a gente fez desde o início do programa é para pensar sobre isso. E as estatísticas não mentem. As mulheres estão registrando mais e tendo pelo menos um pouco mais de cautela no trânsito. Segundo a polícia,
Rodoviária Federal. A gente espera que esse dado incentive, influencie também os motoristas masculinos, influencie todo mundo no trânsito, porque o trânsito e os acidentes, principalmente, eles acabam envolvendo muita gente que não está no trânsito. Atinge famílias inteiras, né, Gustavo? Exatamente. A gente tem algumas opiniões aqui no nosso WhatsApp, Sibeli. Só deixa eu abrir aqui quais foram os recados aqui que eu havia separado para falar. Por exemplo, a Fernanda de Biguaçu, ela fala assim, ó, obrigado, Fernanda, pela sua audiência, e diz: mulher, pois ela é mais cuidadosa, já respondendo a nossa pergunta lá da enquete do nosso Twitter, que pergunta, você acha que as mulheres dirigem melhor do que os homens? Tem mais participação aqui também, uma colocação interessante foi do Marcos, do Bela Vista, São José. Se os homens tivessem paciência e dedicação como as mulheres, não haveria tantos acidentes. Marcos, assina embaixo do que você disse, e acredito que também quem assina embaixo, Sibeli, é o próprio Fiamoncini, quando ele dá aquele dado onde fala que 70% dos acidentes nas rodovias federais, né, são causados, isso envolvendo mortes, são causados por homens na condução. O homem que está na condução do veículo. Né? E tem um outro detalhe também, que a gente observa, por exemplo, você é casado, eu sou casado, e quando a gente vai fazer o seguro dos carros, você observa que o carro da mulher, quando é segurado, sempre é mais barato do que o seguro do homem. Pode ter exatamente o mesmo perfil, porque mora na mesma casa, no mesmo bairro, pode ser o mesmo veículo, você vai sempre observar. O carro, quando é segurado pela mulher, é mais barato que o homem. Ou seja, os seguradores sabem também, através de estudos, claro, que vai ter um gasto muito menor quando envolve homem e mulher dirigindo, vai ter um gasto menor com a mulher. Que todos se cuidem no trânsito, porque a gente não tem que cuidar só de si, né, mas dos outros ali, muitas famílias envolvidas, muita gente com pressa para o trabalho. Vamos com calma, que todo mundo chega ao seu destino. Falando ainda das mulheres, Gustavo. Uma pesquisa revela que mais de 70% das mulheres decidiram empreender após a maternidade. E a repórter Camila Constantini tem essas informações e foi conhecer uma dessas mulheres. Conciliar o sonho de ser mãe com as tarefas da maternidade pode não ser tão fácil como parece. Muitas mães precisam abrir mão do trabalho de anos e se dedicar aos filhos. Já outras aproveitam a oportunidade para investir em novos negócios e gerar renda extra para a família. Uma pesquisa com 1.376 mulheres, realizada pela Rede Mulher em todo o Brasil, apontou que 75% delas decidiram abrir o próprio negócio após o nascimento dos filhos. Já na classe C, esse número sobe para 83%. Janice faz parte desta estatística. Quando os filhos gêmeos nasceram, ela decidiu aprender outra atividade para complementar a renda. Mas foi depois do nascimento do terceiro filho que ela passou a se dedicar integralmente ao artesanato e abrir o próprio negócio. Eu tive bastante medo mesmo, assim, foi uma coisa que, foi um ano pensando em fazer, em dar esse passo, e também como eu queria ficar um tempo mais com meu filho, né, porque ele até desde os 4 meses foi direto para a escolinha e tudo, então eu achei uma opção boa. Sim, sou realizada profissionalmente e consigo dar atenção para o meu filho, para o meu marido, para os meus filhos que moram fora. Às vezes a gente agenda uma visita para eles surpresa, então eu consigo programar. Então é essa parte boa também, que eu consigo programar o meu tempo e ficar com eles. A empresa já tem 6 anos e agora a Janice tem clientes fixas e consegue planejar cada mês. São mais de 40 itens e a maior parte das vendas é online. Então, durante a semana eu entrego uma quantidade X de produtos, daí eu posto, marco as pessoas e tudo. Então, assim, essa visualização, eu posso fazer o mesmo produto 3 semanas seguidas e postar 3 semanas o mesmo produto, e eu vendo todas as postagens que eu faço, eu sempre tenho venda garantida. A linha de bebê eu vendo super bem, a almofadinha terapêutica para bebê, como eu te falei, sai super bem. Muito bem, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios o nosso comentarista de segurança pública, o Edgar Lopes.
Boa tarde para você, Edgar. Tem pergunta hoje via WhatsApp, Sibeli. Isso, a gente recebeu os nossos telespectadores. Você, inclusive, sempre pode mandar. O Edgar está aqui com a gente toda segunda-feira para responder as dúvidas de vocês e falar sobre os principais assuntos que estão sendo repercutidos em Santa Catarina e no país. Boa tarde, Edgar. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente em suas casas. A gente começa hoje falando, primeiro, do assunto, aquele que a gente repercutiu tanto aqui, do fim de maio, da morte dos 2 policiais federais no bairro Estreito, aqui na capital. Agora a gente teve uma novidade no caso, né, Edgar? O principal suspeito foi solto. Como é que está essa situação? Sibeli, os 2 delegados foram mortos na saída daquela boate e o suposto criminoso, ou a pessoa que está sendo apontada nesse fato como autor dos disparos, foi preso e agora solto porque está entendido, nesse atual momento, que ele agiu em legítima defesa contra o ataque que teria sido feito, ou poderia ter sido feito pelos 2 delegados de Polícia Federal. Ele ficou aí vários dias internado e tinha-se aquela expectativa do depoimento dele, né, Edgar? Muitas versões foram colocadas aí em prova. Como é que fica agora esse caso para os telespectadores que acompanharam, perceberam essa soltura dele? O que se aguarda agora? Tem uma intervenção do Ministério Público? O que se espera? De acordo com as investigações da Polícia Civil, se tudo levar ao entendimento que foi legítima defesa, o Ministério Público, não oferecendo a denúncia, ele não vai a pronúncia para ir a júri por um crime de homicídio. Possivelmente ele vai responder pelo uso daquela arma, se era ilegal ou legal, pelo porte, se ele tiver ou não. Seria um outro crime associado ao possível homicídio, que na verdade não teria acontecido, se assim for entendido pelo Ministério Público. A gente segue acompanhando esse caso e traz mais informações para você assim que a gente tiver novidades. E a gente tem pergunta dos telespectadores em relação ao porte de armas, né, Gustavo? Exatamente, até que, querendo ou não, acaba sendo correlacionado a esse último assunto que a gente estava abordando, né? Sobre o assassinato de 2 policiais federais aqui em Florianópolis. A pergunta é do Porfírio Terpan. Ele é de Canoinhas. Gostaria de fazer uma pergunta ao comentarista Edgar Lopes. Com o aumento da violência no país, há o questionamento da liberação do porte de arma. A liberação talvez faça crescer os casos de homicídios e até de suicídios, mas reduz a taxa de furto, latrocínio e violência contra a mulher. Como policial federal, como é que você vê essa questão? Armar a população resulta em mais violência num país como o nosso? Inteligente a pergunta. Gustavo, é uma pergunta muito complexa, né? Porque isso vai passar por várias fases. Um exemplo países mais evoluídos, e têm o direito a usar a arma, Alemanha e Suécia, aproximadamente taxa mínima mesmo de homicídios. No Japão, onde as armas quase não são utilizadas pela população, menor ainda o índice. Em Honduras, um dos países mais violentos do mundo, as armas também são proibidas, porém, há grande número de homicídios. Essa parte da liberação do porte de arma é visto pela federal com muita tranquilidade e há uma maneira de não conceder o porte de armas. É uma política que foi feita para não ceder a porte de armas. Eu entendo que a nossa parte teria que ser na evolução da educação da sociedade, porque o problema da segurança está no seio dessa sociedade. Poderíamos ter a liberação da arma, mas nós teríamos que ter uma fiscalização maior, um controle sobre aquelas pessoas que utilizarem as armas e utilizando de uma maneira errada, que ela seja exemplarmente punida. Mas aí nós vamos passar para o outro lado. Será que nossas leis são respeitadas? Será que temos organismos suficientes para fazer com que essa lei seja efetiva para a sociedade de uma maneira boa? E tem um detalhe bem importante, Sibeli e Edgar, que é o seguinte: a arma não mata ninguém, né? Tem que ter alguém para puxar o gatilho. A arma por si só não vai matar ninguém. Exato. Né? A arma é um objeto, que se ela parada ali não vai fazer nada. As Forças Armadas utilizam armas para mostrar ao seu oponente o teu poderio de fogo. Aqui no Brasil, você não vê a polícia patrulhar mais com uma pistola com 38. Ela utiliza um fuzil, que é uma arma de guerra, onde isso é utilizada em zonas de guerra. Então nós sim vivemos uma escalada de violência, onde as armas estão em pleno vapor, sendo utilizadas por todos de uma maneira muito tranquila até. Né? Não adianta
só as armas ou só achar que o número de policiais na rua vai melhorar a segurança? É uma questão bastante complexa, bastante ampla. A gente sempre acaba ficando, né, refém tanto da ação dos bandidos quanto o armamento da polícia, como você disse, cada vez mais pesado para poder condizer com o que vem enfrentando nas ruas, né, Edgar? Muito obrigada pela sua participação e pelas questões que você levantou para a gente refletir. Siga participando conosco, mande sua pergunta. Segunda-feira que vem, o Edgar volta para falar com a gente sobre segurança novamente. Edgar, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Muito bem, olha só, a Defesa Civil do Estado foi reconhecida, veja só, pela ONU por um projeto que está sendo desenvolvido em Blumenau em parceria com o Japão. O projeto visa fortalecer as estratégias de riscos a desastres naturais. Há 40 anos, a Defesa Civil de Santa Catarina atua ajudando a população. Seja em enchentes, vendavais ou estiagens, o órgão está presente levando apoio aos atingidos. Um trabalho que não para. Um trabalho que está sempre buscando minimizar qualquer tipo de dano. E foi pensando nisso que em 2014 surgiu o projeto de fortalecimento da gestão integrada de risco em desastres naturais, em parceria com o Japão. O trabalho acontece em 3 cidades do país. Blumenau é uma delas. O objetivo dele é promover o fortalecimento da gestão do risco de desastre no Brasil. E nada melhor do que trazer a experiência japonesa, que é uma experiência exitosa mundo afora, para que a gente pudesse colher os frutos do que no Japão já foi estudado, testado e aprovado. E foi esse projeto que rendeu à Defesa Civil de Santa Catarina o reconhecimento da ONU. O prêmio da Organização das Nações Unidas é concedido a iniciativas que contribuam para salvar vidas e reduzir a mortalidade global. Como o projeto foi inscrito na ONU para o recebimento desse prêmio e foi concedido a esse projeto no Brasil, Santa Catarina, por fazer parte desse projeto, também foi premiada e recebeu esse certificado do Prêmio Sasakawa. O projeto de prevenção deve ser concluído até o final deste ano, dando origem a manuais que possam ser utilizados pelos municípios para evitar futuros desastres. Com o recebimento desses manuais, a gente deve fazer um diagnóstico de todos os municípios de Santa Catarina e verificar quais e quantos municípios se encaixam em cada eixo temático desse projeto. E a partir daí a gente começar as implementações e parcerias com os municípios para fazer que isso se torne uma realidade. Tá aí, reconhecimento mais que merecido. A gente falou tanto aqui do trabalho da Defesa Civil durante essas chuvas, né, do fim de maio, do mês de junho, e sempre parabenizando o trabalho de todos os técnicos que auxiliam tanto a população pelo Estado, né, Gustavo? Servidores para lá de incansáveis, né, Sibeli? Independente da situação, do horário, estão sempre prontos a atender. Isso vai desde a assessoria de imprensa até as pessoas que estão lá no front mesmo das situações mais delicadas. E muitas opiniões aqui acerca daquilo que a gente estava falando, sobre se a mulher dirige melhor que o homem no trânsito. Vamos dar uma olhadinha então. Ó. Marcelo de Palhoça. É a opinião do Marcelo. Olha, a dona Adriana é bastante agitada, mas ela é uma boa motorista. Sobre este assunto tem muitos motoristas ruins. É o Edson de São José, temos que os homens, né? O Marcelo de Palhoça ainda fala assim, ó, as mulheres estão de parabéns no trânsito. Parabéns pelo trabalho de vocês. O Marcos também concorda, a mulher é mais prudente no trânsito. Tá certo, obrigada pelas participações de vocês. Ficou aí a provocação, né? A gente espera que todo mundo melhore. Sempre tem que melhorar no assunto direção. É isso. Tem mais uma participação aqui relacionada a trânsito, mas aí dando opinião sobre quem dirige melhor, se é o homem ou a mulher. É o Clóvis Faria, ele está falando, ó, moro na Caiacanga, Ribeirão da Ilha. Desde que asfaltaram o trecho até a freguesia, foram tiradas todas as lombadas e calçadas. Assim, nós moradores estamos dividindo a estrada com os veículos. E sem lombadas, a velocidade imprimida ao motorista já tem causado vários acidentes, como que aconteceu no último sábado. O que a prefeitura está esperando? Morrer alguém?
Situação delicada por lá, e a gente até pode dar uma olhada. Se você quiser, viu, Clóvis, tirar fotos, fazer vídeos, mandar pra gente aí, é legal pra gente fazer o registro e buscar a resposta da prefeitura. Clóvis, obrigada pela sua participação. Com certeza a gente vai verificar e logo traz essa resposta aí pra você. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o frio, e o frio lembra o pinhão, né, Gustavo? A gente vai falar sobre os benefícios do pinhão. Quem não gosta de pinhão, né? 1h19 e a gente volta já. E 21 minutos, só para dar mais uma parcial então da nossa votação na enquete no Twitter, rapidinho. Você acha que as mulheres dirigem melhor do que os homens? No @meio-dia Catarina lá no Twitter. 29% das pessoas estão dizendo que sim, as mulheres dirigem melhor do que os homens. Consequentemente, 71% diz que não, as mulheres não dirigem melhor do que os homens. Eu digo para vocês que eu não concordo, eu acho que as mulheres dirigem sim melhor do que os homens. Sibeli Fábio. Tá certo. E hoje é o dia mais frio do ano em Santa Catarina até agora. A geada cobriu cidades da Serra. Você vê imagens lindas aí que acabam sendo modificadas por causa do frio. Em Bom Jardim da Serra, marcou 5,7 graus negativos nessa segunda-feira. E São Joaquim teve frio de 1 grau negativo. O frio deve continuar, mas com menos intensidade nos próximos dias. Na Serra, que registra temperaturas sempre mais baixas, amanhã a mínima deve marcar 1 grau negativo. Não deve ser negativa as temperaturas no litoral, mas deve continuar fazendo frio, Gustavo. Sim, vai fazer muito frio. Passou gente ali que tá numa fria, não é o caso. Mas, de fato, as temperaturas despencaram em Santa Catarina. Que frio tem feito, hein? Essa madrugada acho que você pôde sentir, até mesmo aqui na capital, tá um pouquinho mais frio. Né? O pessoal foi dormir, talvez com um pijama mais curto, só com um lençolzinho, teve que tirar o edredom durante a madrugada do armário para ficar mais quentinho. É o inverno, né, que chegou com força aí em Santa Catarina. E falando em inverno, o que lembra o inverno também são as comidas, né, as comidas quentes e principalmente as comidas típicas. Lá na Serra, a mais pedida é o pinhão, que acaba sendo um dos alimentos mais consumidos. Mas será que dá para consumir pinhão sem se preocupar com o ganho de peso? Vamos conferir as informações para tirar essa dúvida. Com a chegada do inverno, é comum as pessoas ficarem mais em casa. Com isso, elas acabam se alimentando mais e praticando menos atividades físicas. Para quem faz dieta, é um problema a ser resolvido. Mas existe um alimento típico do inverno e da Serra Catarinense que pode ser um aliado nesta época: o famoso pinhão. No pinhão a gente encontra alguns micronutrientes, alguns minerais, como ferro, cálcio, zinco, magnésio. Nós também encontramos algumas vitaminas do complexo B, né? Ele também é rico em fibras. A gente já sabe que o pinhão possui diversos nutrientes, mas será que a semente da araucária pode ajudar no emagrecimento? Desde que essa quantidade de pinhão consumida seja moderada e dentro daquele valor calórico, né, que você pode estar consumindo. Quando cozido, o pinhão não perde propriedades. Ao contrário, ele ganha alguns nutrientes da casca que passam para a semente. Ou seja, um pinhão neste inverno é uma ótima alternativa de alimento saudável. Consumo de mais ou menos umas 10 unidades de ele assado ou cozido seria uma quantidade interessante para você já absorver os benefícios dessa semente. Aí, o problema para quem come pinhão e para quem gosta de pinhão, sabe que comer só 10 unidades é de doer, né? Vai comer 10, ali come um, consegue comer só 10? Pois é, a nossa diretora Bruna está dizendo, eu como um pote inteiro. Como pipoca, né? Exato. É mais ou menos isso, né? Não dá para comer só 10, é muito pouco. Tá certo. A Receita Federal regulamentou um novo programa especial de regularização tributária, o Refis. Com ele, os cidadãos e as empresas podem parcelar dívidas de impostos vencidos até abril de 2017. Isso pode ajudar muita gente, né, Gustavo? É isso aí. E o prazo para aderir a esse programa, Sibeli, começa no dia 3 de julho e termina em 31 de agosto. Quem pagar à vista poderá abater 90% dos juros e 50% também das multas. Em Santa Catarina, o programa A União Faz a Vida está contribuindo para a educação de crianças e adolescentes com base em princípios de cooperação e cidadania.
Renan estuda em uma escola de São Carlos, no oeste catarinense. Ele já participou de vários projetos e a integração entre os alunos tem alcançado bons resultados. Com o projeto União Faz a Vida, também não tem mais tantas briguinhas, competição no ambiente escolar. Atualmente, são 1.000 alunos que estão sendo beneficiados no programa A União Faz a Vida aqui em São Carlos. São 36 projetos em 10 escolas. Ela vem com o princípio de formar cidadãos conscientes com a prática. Este é um valor que a gente entende que é o grande diferencial do programa. Forma cidadãos conscientes com o espírito de construção coletiva. O programa também promove a cooperação e a cidadania por meio de práticas de educação. Atividades diferenciadas são repassadas diariamente nas escolas catarinenses. Com os alunos, nós percebemos uma participação maior, eles engajados em construir uma escola melhor. Com a inserção do União Faz a Vida nas escolas, o comportamento das crianças e adolescentes em casa também teve resultado positivo. Mais comunicativa, tem mais amizade, na família mudou muito e ela se interessa muito nos trabalhos, na comunicação na escola. Ela ficou muito diferente, a gente vê o crescimento social da pessoa, né? Em Ouro, no meio-oeste do estado, o programa iniciou em 2014. Atualmente, 4 escolas fazem parte de 22 projetos e um dos objetivos é desenvolver ações ligadas à cidadania. É que eles consigam participar mais das decisões políticas, econômicas, sociais, ambientais e que não olhem só os seus direitos, mas também os deveres que eles têm perante a sociedade. Com pequenas ações, com sugestões, com ideias, com criação que nasce do próprio aluno, do próprio jovem. É fundamental que a gente consiga isso perante a nossa sociedade. Bacana o projeto, né? E um outro projeto bacana, nossa equipe de reportagem foi conhecer, que é a UNO Associação Um Novo Olhar, criada especialmente para atender portadores de necessidades especiais com ecoterapia. 2 vezes por semana as atividades acontecem em Pinheiro Preto, no meio-oeste do estado. Vamos dar uma olhada. As atividades da ecoterapia da Associação Novo Lar acontecem na terça e sexta-feira em Pinheiro Preto. Atualmente atende 15 alunos. A Filó e o Candinho são os cavalos treinados para o procedimento. A Valentina, de 6 anos, que ficou com sequelas após 5 horas de seu nascimento, realiza as atividades brincando. Hoje, a família comemora cada avanço. A gente vê muita evolução em questão de equilíbrio nela, porque ela tá bem melhor agora, né, baby? E antes ela não conseguia pular corda e agora ela consegue. Tratar os bichinhos, abraçar, beijar. As aulas acontecem com a psicóloga, fisioterapeuta e equitador. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo visando promover benefícios físicos, psíquicos e educacionais para deficientes físicos, proporcionando assim melhora na qualidade de vida. Outros praticantes passaram, segundo o relato dos pais, passaram a andar de bicicleta em todo esse período, né? O fato muito significativo, a melhora na escola, melhora no aprendizado. O trabalho consiste na evolução e no equilíbrio do corpo e da mente. Em até 30 dias, os profissionais conseguem observar a evolução das crianças. Matheus faz ecoterapia há 1 ano. Para a mãe, os avanços são visíveis. O Matheus nasceu com paralisia cerebral devido ao citomegalovírus que eu adquiri na gravidez. Nossa, na ecoterapia ele evoluiu muito, principalmente o equilíbrio. Quando ele começou, que foi colocado em cima do cavalo, nossa, ele ficava bem tortinho, e daí ele melhorou muito. A atenção dele acaba melhorando, concentração. E um pouco da sensibilidade que ele perdeu, né? Porque ele não encostava de jeito nenhum no cavalo. Em nada assim que tivesse uma sensação diferente, ele não encostava.
E agora ele dá abraço, dá beijo no cavalo. Bem, melhorou muito. Criada em 2013, a diretoria da UNO é formada por pais de pacientes portadores de necessidades especiais, sem distinção de raça ou classe social. Fornecer atendimento ecoterápico a deficientes e crianças com necessidades especiais. Atendemos outras cidades, como Caçador, Iomerê, Tangará, Videira também, né? Um beijo, TV Catarina. Que fofura, é incrível o trabalho da UNO, parabéns a todos os profissionais envolvidos nessa causa. Mandar um grande abraço para a Sônia Rentes, de Pinheiro Preto, que estava acompanhando a matéria e mandou os parabéns pra gente. Obrigada, Sônia. Um abraço para vocês todos. Amanhã a gente volta 12h30. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira. Tchau. Até amanhã.